Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Samuel Marques, de Direito Constitucional aqui do GRAN, e vamos iniciar agora a nossa participação na resolução do primeiro simulado para o quarto Exame Nacional da Magistratura aqui no canal do GRAN. Antes de a gente iniciar a nossa participação, eu gostaria de pedir algo muito importante a cada um de vocês, que é o seu like. Deixa já o seu like aqui no nosso vídeo, pois o seu like vai ser fator gerador de muitas outras aulas gratuitas como esta aqui no canal. Então não perde tempo, deixe aí seu like e nós vamos iniciar agora o estudo sobre o direito constitucional, sobre as 4 questões propostas de direito constitucional elaboradas por mim. Você sabe que existem outras perspectivas de direito constitucional com noção de direito trabalhista, tributário, processual penal, enfim, aqui eu vou tratar daquele direito constitucional em essência e trouxe para vocês algumas questões que foram elaboradas por mim, questões muitas envolvendo ali raciocínios jurisprudenciais, que tem muita chance de serem cobrados na sua prova. Vamos aqui para a nossa primeira questão, sem perder tempo, pessoal. E eu quero deixar antes à sua disposição meu Instagram, @profsamuelmarques, pois caso você tenha alguma dúvida sobre o nosso conteúdo, já sabe, manda mensagem lá no meu direct que terei o maior prazer de lhe ajudar. E vamos aqui para a nossa primeira questão, uma questão bem interessante, que diz assim, ó: durante a tramitação de projeto de lei ordinária, de iniciativa do Poder Executivo Estadual, a Assembleia Legislativa aprovou emendas parlamentares que alteraram substancialmente o conteúdo da proposta, convertendo-a em uma norma de natureza típica de lei complementar. Olha que ponto interessante, tá? O projeto foi aprovado e sancionado nessa nova conformação. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental, na qual se alegava a inconstitucionalidade do processo legislativo adotado. A controvérsia girava em torno da possibilidade de o legislativo, no uso de seu poder de emenda, alterar a natureza do projeto de lei para a espécie normativa diversa da inicialmente proposta. Com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e na Constituição Federal sobre o processo legislativo, assinale a alternativa correta. Vamos aqui observar tal ponto, pessoal, e aqui nós temos pontos bem importantes, tá, a serem estabelecidos, principalmente em relação a essas duas normas que correspondem ao processo legislativo ordinário. Você deve saber que lei ordinária e lei complementar, elas se diferenciam em 2 pontos apenas. O primeiro ponto é de caráter material, pois sabemos que a lei complementar ela tem reserva de matéria no texto da Constituição. Por meio da definição expressa da Constituição, a gente sabe quando é que determinada matéria deve ser regulamentada por lei complementar. E o segundo ponto é um critério formal. O quórum de aprovação de uma lei complementar é superior ao quórum de aprovação de uma lei ordinária. Sabemos que, de acordo com o artigo 69 da Constituição, o quórum de aprovação de uma lei complementar será de maioria absoluta, enquanto de uma lei ordinária aplica-se aquela noção de regra que é o quórum de maioria simples. Esse é um ponto fundamental para todos nós. Então, existem 2 diferenças entre leis ordinárias e leis complementares. Mas a questão aqui ela está relacionada a uma perspectiva de que um projeto de lei ordinária foi proposto pelo Poder Executivo local e logo em seguida, por meio de emendas parlamentares, a Casa Legislativa acabou alterando substancialmente o projeto de lei, inclusive convertendo-o em um projeto de lei complementar. A pergunta que eu faço para você é válida, pessoal, essa disposição, essa mudança? A gente vai entender, e aqui eu vou logo sendo direto ao ponto, que sim, o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 1092, ele definiu que é constitucional, aqui coloco para vocês, ó, é constitucional lei estadual de iniciativa do Poder Executivo local, que durante sua tramitação foi objeto de emendas legislativas que modificaram a natureza do projeto de lei ordinária para a lei complementar. Agora repare a condicionante, tá bom? Desde que essas emendas tenham pertinência temática e não impliquem aumento de despesas. Sabemos, inclusive, né, que de acordo com o artigo 63, inciso 1 da Constituição Federal, aqueles projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, né, ressalvados os dispostos no artigo 66, parágrafo 3º e parágrafo 4º, eles são vedados ali em emendas parlamentares de modo a acarretar aumento de despesa. Sabemos essa disposição, então aplica-se para cá nessa perspectiva a condição de que não pode, por meio de emenda parlamentar, aumento de despesas nesse projeto de iniciativa do presidente, no caso do governador de estado, ou então do presidente da República, se for no processo legislativo federal. Então temos um ponto bem interessante, pessoal. Precisa ter pertinência temática e não acarretar, e é constitucional, é válido. Aí continua comigo a análise aqui, ó. O poder de emenda parlamentar pode modificar a natureza do projeto de lei ordinária para a lei complementar, desde que respeitada a pertinência temática e sem despesa pública. Essa é uma temática, pessoal, que foi decidida recentemente e que tem grande probabilidade de ser cobrada na sua prova.
Logo, a gente vai perceber pela constitucionalidade, tá bom? Da norma ali estabelecida. E aí eu quero agora analisar com vocês cada um dos itens da nossa questão. O item A diz que a alteração no projeto legislativo de lei ordinária para lei complementar configura vício formal, insanável, pois a iniciativa exclusiva do Executivo impede qualquer modificação estrutural no conteúdo da forma do objeto. Bom, a gente deve verificar, pessoal, que existe, tá, uma ideia de que se restringe apenas a matéria, não a forma. É isso que, então, o Supremo Tribunal Federal nos trouxe. Então, quando eu falo de um projeto de lei ordinária ou um projeto de lei complementar, toda aquela iniciativa reservada do presidente da República, aquilo se restringe à matéria e não à forma, foi o que o Supremo Tribunal Federal nos trouxe nessa DPF. Logo, então, é errado o que se indica aqui no item A, não é um vício formal, e sim, tá bom, pessoal? Há uma perspectiva constitucional para tal. O item B diz, é inconstitucional a modificação da espécie normativa por emenda parlamentar, ainda que respeitada a temática da proposição e não haja aumento de despesa, por violar o princípio da simetria com o processo legislativo federal. E aí a gente deve observar, tá, pessoal, que o princípio da simetria exige a respeito às regras estruturais básicas, mas a gente também deve lembrar que a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dá um ar de conformidade para o processo legislativo estadual, para que ele tenha uma maior liberdade na sua disposição. Tanto é que em muitos estados existem iniciativas populares em relação à emenda constitucional, o que não acontece no processo legislativo federal. A gente deve entender que a estruturação básica do processo legislativo federal deve ser replicado no processo legislativo estadual, mas não necessariamente tá, de forma idêntica, de forma integral, até porque existe um grau de conformidade para o Estado, tornando-se falso, então, o que diz o item B. Aí vem o item C, pessoal, e fala o seguinte, tá, ó, o projeto somente poderia ser convertido em lei complementar mediante nova iniciativa do chefe do Poder Executivo, sendo vedado ao Legislativo inovar na espécie normativa sob pena de usurpação de competência. O que está falso a gente já viu na DPF 1092, que, né, pessoal, a perspectiva material é a única que importa para a manutenção ali da pertinência temática e não acarretar em aumento de despesas. E aí vem o nosso item D, que diz, é vedado ao parlamento, em qualquer hipótese, converter projeto de lei em lei complementar, ainda que mantido o objeto e afastado o impacto orçamentário. Errado, tá? A gente verificou que é possível sim, não há qualquer vício de iniciativa, até porque a iniciativa já foi desenvolvida, ali é a emenda parlamentar. E aí o item E deve ser o gabarito da nossa questão, que diz assim, ó, a conversão do projeto de lei ordinária em lei complementar por emenda parlamentar é constitucional, desde que respeitada a pertinência temática e não haja aumento de despesa, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Este é o ponto que nós devemos observar. A fundamentação, em essência, está aqui na ADPF 1092. E anota, pessoal, porque esse julgado ele vai cair na sua prova e é um julgado interessante. Emenda parlamentar pode alterar, inclusive, a forma do projeto de iniciativa dado ali pelo presidente da República ou pelo governador, pelo chefe do Poder Executivo. Só não pode mudar, né, ali a matéria, tem que ter pertinência temática quanto à mudança e também não pode acarretar em aumento de despesa. Então, há mais uma questão de controle material do que um controle formal. Portanto, então, verificamos que o item E é o gabarito dessa nossa primeira questão. Passo com vocês para a nossa segunda questão e olha aqui que interessante essa questão também, tá? Ó. A Assembleia Legislativa de determinado estado brasileiro aprovou emenda à Constituição Estadual, criando uma parcela indenizatória devida aos deputados estaduais convocados para sessões legislativas extraordinárias fora do período regular de funcionamento da Casa. O caso foi submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal, que analisou a compatibilidade da norma constitucional com os princípios constitucionais aplicáveis ao federalismo brasileiro. Considerando a jurisprudência do Supremo e os comandos da Constituição Federal sobre o funcionamento do Poder Legislativo, assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, só para a gente entender essa disposição, há um tempo atrás existia uma disposição assim presente no artigo 57 da nossa Constituição, de que, né, na verdade, a gente entendia que antes existia a disposição de que os parlamentares eles recebiam verbas indenizatórias quando eram convocados para sessões extraordinárias. Sabemos que, de acordo com o artigo 57 da Constituição, a sessão legislativa, né, que é o nosso ano parlamentar, ele vai acontecer do dia 2 de fevereiro até o dia 17 de julho, depois de 1º de agosto até 22 de dezembro, isso é a sessão legislativa
naquilo que corresponde, né, ao que é ordinário na atuação do Congresso Nacional, mas durante os períodos do recesso do Congresso Nacional se chama para o que chamamos de sessão extraordinária. A sessão extraordinária hoje, ela é remunerada? A gente deve entender que não, inclusive por força do artigo 57, parágrafo 7º da nossa Constituição. É vedada, tá, pessoal, o pagamento ali de verba indenizatória para convocação de sessões extraordinárias. Até porque é um absurdo, não é? O parlamentar receber para atuar ali em uma sessão extraordinária, já que a sessão extraordinária ela é motivada em situações excepcionais. O que é que acontece? A pergunta é, será que pode a Constituição Estadual garantir isso para os deputados estaduais? A gente deve entender que não, tá? E aí eu vou logo sendo direto ao ponto. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nos trouxe, na ADI 6857, de que é proibido o pagamento de vantagem pecuniária a deputados estaduais por convocação para a sessão extraordinária. Desse modo, é inconstitucional por violar o princípio da simetria federativa, artigo 27, parágrafo 2º e artigo 57, parágrafo 7º da Constituição, a norma de Constituição Estadual que possibilita o pagamento de parcela indenizatória aos parlamentares convocados para sessões legislativas extraordinárias. Como nós sabemos, pessoal, há uma perspectiva de simetria para as garantias e remunerações, no caso dos deputados federais e senadores, para os deputados estaduais. Sabemos que existe, inclusive, uma definição ali de um limite, né, máximo do que pode se receber. Enfim, o que é que acontece? Como há uma perspectiva de que o que acontece lá deve ser reproduzido cá, há a noção de que não se adota aqui regra de liberdade, de conformidade constitucional. Deve-se respeitar a assimetria constitucional também na perspectiva relacionada a essa vantagem pecuniária paga em casos de sessões extraordinárias. Logo, então, é proibido esse pagamento. Vamos buscar o nosso item relacionado a isso, pessoal. O item A diz: a Constituição Estadual pode dispor livremente sobre o regime de vantagens pecuniárias dos deputados estaduais, não havendo vedação expressa à remuneração por convocação extraordinária, o que está falso, como a gente verificou ali. Há sim uma determinação, né, pessoal, de que é vedado na forma do artigo 57, parágrafo 7º da nossa Constituição, artigo 57, parágrafo 7º, aplicando-se aos parlamentares federais, e aí a gente combina com a disposição do artigo 27, parágrafo 2º, aquele que traz de uma forma expressa, pessoal, a perspectiva de que essas imunidades, garantias, né, dadas aos parlamentares federais, elas se aplicam diante, né, da conformidade para os parlamentares estaduais. Enfim, item A está falso. O item B diz: a criação de vantagem pecuniária em razão de convocação extraordinária é compatível com a autonomia dos entes federados e está abarcada pelo princípio da independência dos poderes, o que está falso. A gente sabe que a autonomia dos entes não é absoluta. O princípio da simetria exige, né, pessoal, ali, muitas vezes, a reprodução obrigatória de determinadas normas da Constituição na Constituição Estadual. Bom, e aqui no caso, especialmente, a gente vai verificar quanto às vantagens pecuniárias para os parlamentares. Com isso, então, falso o nosso item B. O item C vai falar assim, ó: o pagamento de qualquer vantagem pecuniária por convocação para a sessão legislativa extraordinária é constitucional, a gente já sabe que não, desde que previsto expressamente na Constituição. A Constituição Estadual não pode trazer sobre tal ponto. Item D diz que é inconstitucional a norma estadual, aí tá beleza, que preveja o pagamento de parcela indenizatórias a deputados estaduais por convocação extraordinária, ou violar o princípio da simetria federativa, segundo o qual devem ser observados os parâmetros fixados para o Congresso Nacional. Esse é o item que nós devemos indicar. Há uma perspectiva de que os parâmetros aplicáveis aos deputados federais e senadores, eles devem ser aplicados aos parlamentares estaduais, item D de dado ao nosso gabarito, conforme a gente viu ali na ADI 6857, né? Eu até colocar aqui, ó, ADI 6857, tendo em vista as disposições do artigo 57, parágrafo 7º e o artigo 27, parágrafo 2º. E o item E fala que, embora a Constituição Federal vede o pagamento aos deputados estaduais por convocação extraordinária, esse impedimento não se aplica aos deputados estaduais, pois não há imposição de simetria obrigatória entre os entes, o que está falso para cá. Logo, então, a gente deve observar, pessoal, que a nossa segunda questão tem por gabarito o item D de dado, e a fundamentação máxima está aqui na ADI 6857, combinado com os artigos 27, parágrafo 2º e artigo 57, parágrafo 7º. Então, se é vedado para os parlamentares federais, simetricamente se impõe aos parlamentares estaduais. Não é possível a convocação extraordinária desses parlamentares, né, de modo a pagar nessa convocação extraordinária essa vantagem pecuniária, essa verba indenizatória. Isso não se aplica, tal qual é vedado para os parlamentares federais. E eu passo com vocês agora para a gente analisar a nossa próxima questão.
Essa nossa terceira questão é uma questão interessante e ela tem muita chance de ser cobrada na sua prova. Eu também vejo isso. Na verdade, eu vejo isso para todas as questões aqui do nosso simulado. Eu tentei buscar ali julgados relevantes, recentes, julgados esses que têm ali uma grande característica de cobrança no Exame Nacional da Magistratura, e essa atenção ela é interessante, tá? Cada um desses pontos. Mas esse ponto aqui é um ponto que ele vai além, né? Ele não vai falar especificamente de um julgado, embora tenha ali uma perspectiva de súmula vinculante, mas é um ponto que envolve o raciocínio do controle de constitucionalidade de grande importância, e eu venho batendo muito na tecla disso aqui nos últimos tempos, tá? Bom, olha que interessante. Durante o julgamento de uma apelação civil, uma das câmaras cíveis do Tribunal de Justiça do Estado Alfa deparou-se com a alegação de inconstitucionalidade de uma lei estadual que autorizava a cobrança de determinada taxa. O relator acolheu a arguição de inconstitucionalidade e a própria Câmara, por maioria, afastou a aplicação da norma no caso concreto, sem submeter a questão do plenário ou órgão especial. O Ministério Público recorreu argumentando que houve ofensa à Constituição Federal. À luz do caso concreto e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como as regras do Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, só para a gente verificar, se é uma apelação civil, obviamente isso aqui não é, né, uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, se está sendo desenvolvido por uma Câmara do Tribunal de Justiça, não é uma ação de controle concentrado, nós estamos aqui diante de uma questão de controle difuso de constitucionalidade. E há algo importante, sabemos que a decisão por inconstitucionalidade de determinada norma, ela deve ser respeitada a partir da regra do artigo 97, somente pela maioria absoluta dos membros do tribunal do seu respectivo órgão especial é que se pode declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Não é assim que funciona? Bom, sabemos do respeito à famosa cláusula de reserva de plenário ou cláusula fulbente. Essa terminologia também é muito cobrada em prova. O que é que ocorre, pessoal? Quando acontece, né, de um controle difuso ser desenvolvido esse raciocínio, há o que nós chamamos de cisão funcional de competência. A Câmara, ou turma, ou seção são órgãos fracionários de tribunais. Vai depender de qual é a organização do tribunal entre Câmara e turma, né? Porque tem tribunal que adota a expressão turma e outros adotam a expressão Câmara. E aí o que é que acontece? Existe um negocinho chamado de incidente de arguição de inconstitucionalidade. Chega-se ali a controvérsia constitucional, o relator ele inicia ali um incidente de arguição de constitucionalidade, a gente até chama de e aí o que é que faz? As casas, os membros daquele órgão fracionário, eles vão definir ali se deve ou não gerar esse incidente de arguição de inconstitucionalidade, se deve ou não acolher. Caso eles acolham, pessoal, simplesmente há uma cisão funcional de competência. A questão constitucional, ela deve ser remetida ao plenário do tribunal ou ao respectivo órgão especial, caso tenha, e o caso concreto fica na Câmara ou na turma ou na seção no órgão fracionário. Então essa cisão funcional é uma separação funcional do processo, em que tem uma horizontalização da questão. O incidente de arguição de inconstitucionalidade ele é aceito e encaminha-se para o plenário, para o órgão especial, a questão constitucional, enquanto o caso concreto continua aqui. Interessante que o tribunal vai fazer uma análise abstrata da questão constitucional, lá no plenário ou no órgão especial. A Câmara fica com o caso concreto, essa é a cisão funcional. Nós temos a fundamentação para isso no artigo 948 do Código de Processo Civil e é um tema interessante para ser desenvolvido, tá? E aí eu venho aqui para a nossa questão para a gente observar. Diz assim o item A, pessoal. A decisão da Câmara foi legítima, pois no controle difuso de constitucionalidade, os órgãos fracionários podem declarar a inconstitucionalidade de leis quando na maioria de seus membros assim entender. A gente deve entender que isso aqui está falso por conta do artigo 97, logo de pronto, né? Até porque sabemos que a decisão pela inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público deve ser tomada pelo plenário ou pelo órgão especial. A Câmara não pode fazer isso, deve se respeitar a cláusula de reserva de plenário, tornando-se falso então o item A. O item B fala assim, ó, a cláusula de reserva de plenário não se aplica no controle difuso, razão pelo qual o julgamento da Câmara, ainda que de forma monocrática, é compatível com a Constituição. Olha, a cláusula de reserva de plenário, ela deve ser sim aplicada, né, em todas as ações de controle de constitucionalidade. E é interessante a gente verificar que, obviamente, só não se aplica quando no juízo de primeiro grau, já que o juiz é monocrático. Se for em órgão colegiado, respeita-se a cláusula de reserva de plenário, com exceção das súmulas recursais, tá bom? Isso é importante também ser lembrado. Bom, continuo com vocês. Item C fala: a decisão da Câmara violou a cláusula de reserva de plenário.
pois em controle difuso, somente o plenário ou o órgão especial do tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma, salvo se já houver se já houver decisão anterior nesse sentido. Eu vou marcar esse item C como nosso gabarito, pessoal, e concordar com essa disposição lá no artigo 97 da nossa Constituição. E quanto a este salvo, eu quero deixar à disposição do artigo 949, parágrafo único do CPC, pois de acordo com o Código de Processo Civil, tá? Caso já haja reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal ou do plenário da própria casa do próprio tribunal sobre a inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo, né, determinado caso, nessa perspectiva não precisa respeitar a cláusula de reserva de plenário, porque é apenas uma reprodução de uma decisão tomada pelo plenário ou pelo órgão especial. Então não há impeditivo, portanto o item C de casa é o nosso gabarito, combinando essas duas disposições, tá bom? E o item D fala assim, ó, a Constituição Federal proíbe que qualquer juiz ou órgão colegiado realize controle difuso de constitucionalidade, o que é competência exclusiva do Supremo mediante ação direta. Aí a gente deve entender que está totalmente errado, porque o controle difuso ele é desenvolvido por qualquer juiz ou tribunal. A ação direta, que ela é proposta diretamente no Supremo Tribunal Federal, porque é uma ação de controle concentrado, inclusive concentrado porque se concentra na atuação do próprio Supremo Tribunal Federal, tornando-se falso assim a disposição do item D. E o nosso último item diz que o controle difuso de constitucionalidade é exercido exclusivamente por juízes de primeiro grau, que já está falso. Qualquer juiz ou tribunal, o Tribunal de Justiça também pode desenvolvê-lo, obviamente, né? Com isso, então, o item D, C de casa é o gabarito da nossa terceira questão, e eu quero passar agora rapidinho com vocês para a nossa quarta e última questão aqui proposta. Vem cá comigo, por favor, para a gente analisar. Em recente demanda julgada pelo Supremo Tribunal Federal, discutiu se um Estado-membro teria autonomia para deixar de reproduzir expressamente em sua Constituição os princípios constitucionais sensíveis, especialmente na hipótese de intervenção estadual em um de seus municípios. No caso concreto, o Ministério Público Estadual propôs representação para que o governador decretasse intervenção em município, que violaria a prestação de contas da administração pública. A Constituição Estadual, porém, não previa expressamente esse princípio, embora ela constasse do rol do artigo 34, inciso 7 da Constituição, os famosos princípios constitucionais sensíveis. O Tribunal de Justiça entendeu que, pela ausência de previsão expressa, não seria possível decretar intervenção. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, aqui o raciocínio é muito simples e esse raciocínio já foi algumas vezes questionado em prova da banca FGV. De uma forma mais objetiva, eu quero lembrar com vocês do que dispõe a ação direta de inconstitucionalidade 7369 do Mato Grosso, mais recente sobre essa temática, que diz o seguinte, tá? O artigo 25 da Constituição Federal prevê o seguinte: artigo 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem observados os princípios desta Constituição, e esses princípios mencionados na parte final do artigo 25 da Constituição são denominados de princípios constitucionais sensíveis e estão listados taxativamente no artigo 34, inciso 7 da Constituição. Na intervenção estadual, as hipóteses excepcionais previstas taxativamente no artigo 35 da Constituição são de cumprimento obrigatório pelo Constituinte estadual. Os princípios mencionados nos incisos 4 do artigo 35 da Constituição são de observância obrigatória pelos Estados e estão listados no inciso 7 do artigo 34 da Constituição. Esses princípios constitucionais sensíveis devem ser observados pelo Estado-membro. Olha que interessante, pessoal. Ainda que não tenham sido reproduzidos literalmente na Constituição Estadual. O rol taxativo de princípios constitucionais sensíveis previsto no artigo 34, inciso 7, é de observância obrigatória pelos Estados, sendo desnecessária a reprodução literal na Constituição. Isso aqui que é o interessante, é desnecessária a reprodução literal na Constituição Estadual, como condição autorizativa para a intervenção de Estado em seus municípios. Isso porque o Constituinte Estadual não possui autonomia para modificar esse rol. Então, como há já uma determinação constitucional federal que os Estados organizam-se e regem pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios nesta Constituição, deve-se observar necessariamente os princípios constitucionais sensíveis, que, lembrando, mesmo que eles não estejam expressamente previstos no texto da Constituição Estadual, eles devem ser considerados como válidos e devem ser reproduzidos, na perspectiva, pelo menos, de aplicação ali quanto à intervenção. Tudo bem? E a gente deve observar esse ponto e vamos buscar agora o nosso gabarito para essa nossa questão. O item A fala: a intervenção estadual somente poderá ocorrer no caso a Constituição Estadual preveja expressamente, já está errado, todos os princípios constitucionais elencados. Não precisa estar expresso, como a gente verificou, não é, pessoal? Então, falso o nosso item A.
O item B vai dizer o seguinte: os princípios constitucionais sensíveis são de observância recomendável pelos Estados, é recomendável coisa alguma, é obrigatório, não são facultativos. O item C vai falar: é legítima a omissão do legislador constituinte estadual quanto à reprodução dos princípios constitucionais sensíveis da Constituição, desde que haja previsão de normas equivalentes em leis estaduais. Bom, pessoal, a gente deve observar, né, que o respeito aos princípios constitucionais sensíveis é vinculado diretamente à Constituição estadual, sendo impossível, inclusive, a substituição dessas normas, até porque o rol lá é taxativo, tornando falsa a disposição do item C. Aí vem lá o nosso item D e diz: a Constituição estadual não precisa reproduzir literalmente os princípios constitucionais sensíveis, sendo obrigatório, contudo, a sua observância, uma vez que tais princípios integram o modelo federativo fixado pela Constituição. Esse é o ponto. Ela não é de reprodução obrigatória, né? Na verdade, ela é de reprodução obrigatória, mas a falta dela, né? A inexistência dessa reprodução não vai gerar prejuízo àquilo que é de observância obrigatória. A gente deve entender que os princípios constitucionais sensíveis, eles naturalmente são de observância obrigatória até por mandamento constitucional, lá indicado no caput do artigo 25 da Constituição. Item D de dado é o nosso gabarito, e o item E fala que a violação de qualquer norma constitucional, ainda que de natureza secundária, autoriza a intervenção dos municípios nos termos do artigo 35 da Constituição. A gente deve entender que não, né, pessoal? As hipóteses específicas lá do artigo 35 da Constituição Federal fala das condições de intervenção do Estado sobre os municípios, né? E a gente vai verificar que violação de norma constitucional secundária não autoriza essa intervenção, que é excepcional. Com isso, então, o item D de dado é o gabarito da nossa quarta e última questão proposta para cá. A fundamentação está aqui na ADI 7369, muito importante para todos nós. E com isso, pessoal, chegamos à nossa participação aqui final, né? Nosso ponto final, quanto à nossa participação nessa resolução do primeiro simulado para o quarto Exame Nacional da Magistratura. Teremos outras aulas de resoluções de simulado aqui, já tem o segundo simulado lançado, e eu espero contar com sua participação nesses outros eventos, mas para isso eu gostaria de pedir mais uma vez, deixa seu like aqui no nosso vídeo, pois ele é fundamental. Qualquer dúvida já sabe, meu Instagram é esse bem aqui, e também caso você queira acompanhar outras aulas gratuitas, estarei com vocês aqui no canal, é só buscar lá no meu Instagram. No mais, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço, fica por aí que tem mais. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até a próxima.